Se você está perto de alguém sem a Bíblia, chega lá pertinho dele, pertinho dela, ofereça o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Nós, neste ano de 2023, temos estudado 1º e 2º Coríntios, versículo por versículo. E chegamos agora à segunda metade do capítulo 15. Como será a ressurreição? 1 Coríntios 15, de 35 a 58. Os irmãos se lembram que na quarta-feira retrasada, citamos uma frase do Credo dos Apóstolos, uma das mais antigas declarações de fé da cristandade. E a frase foi essa: creio na ressurreição da carne. Em 2 ou 3 oportunidades, quando o apóstolo Paulo estava sendo julgado, inquirido pelo Sinédrio, pela liderança dos judeus, ele disse: olha, é pela crença na ressurreição que eu estou sendo julgado. Então ele também nos fala sobre a ressurreição no capítulo 15. Talvez os irmãos se lembrem que 2 semanas atrás, Paulo afirmou categoricamente: claro que existe ressurreição. Porque algumas pessoas estavam dizendo que a ressurreição não existia. E Paulo vai gastar os primeiros 33 ou 34 versos de 1 Coríntios capítulo 15 para provar que a ressurreição é um fato. Agora, ele vai gastar os versos 35 a 58 para explicar como. Então, a primeira metade do capítulo 15, Paulo diz: os mortos vão ressuscitar. Na segunda metade ele diz: como os mortos vão ressuscitar. Isso nos leva ao terreno da escatologia. Escatologia é o departamento da teologia que trata do futuro, das últimas coisas, daquilo que virá. Então eu preparei um resumo do pensamento escatológico para nós entendermos dentro de que contexto as palavras de Paulo se encaixam. Vão passar algumas telas aqui na frente para os irmãos, e você de casa não fique preocupado em fotografar todas as telas, tá bem? É só a última tela que você vai precisar fotografar. Então, quando chegar lá, eu digo para você: agora sim, pode fotografar. Fique tranquilo, esse momento vai chegar. Muito bem, a escatologia, sendo a doutrina das últimas coisas, começa na morte. É interessante isso, porque normalmente a morte é onde a história termina, mas não na escatologia. Tudo começa na morte. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz o que acontece na hora da morte. O corpo volta ao pó de onde veio, e o espírito vai a Deus que o deu. É simples assim. Todo ser humano tem uma parte material e uma parte espiritual. Quando acontece a morte, essas duas faces do ser humano se separam. O corpo volta ao pó de onde veio e o espírito comparece diante de Deus que o deu. Segue-se um juízo imediato, que é o que nós lemos em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse espírito que compareceu diante de Deus que o deu, ele passa por esse julgamento imediato, por esse juízo imediato, e dependendo de ser ele salvo ou não, irá para um de 2 lugares. Ele poderá ir, caso seja uma pessoa perdida, para o inferno, que no Novo Testamento também é chamado de Hades, e no Velho Testamento de Seol. São a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Inferno em português, Hades em grego, que é a língua na qual foi escrito o Novo Testamento. Seol em hebraico, a língua na qual foi escrita o Velho Testamento. Mas, se ele morreu com Cristo, se ele tinha salvação, ele irá para o céu, ou paraíso,
ou seio de Abraão. São nomes diferentes para o mesmo lugar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Em Lucas 16, de 19 a 31, a parábola do rico e de Lázaro, e em Lucas 23, 43, onde Cristo diz ao malfeitor arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse estado em que os espíritos se encontram é conhecido como estado intermediário. Por que intermediário? Porque é lá que eles vão ficar até o dia da volta de Jesus. Então a gente pensa, por exemplo, nos escritores da Bíblia, o João, o Pedro, o Tiago, o Paulo, eles já morreram. Onde é que eles estão? Eles estão lá no céu, lá no paraíso, lá no seio de Abraão, aguardando a volta de Jesus e, consequentemente, a ressurreição. O estado intermediário vai durar até a volta de Cristo. Então, o que nós sabemos sobre a volta de Cristo? Há vários textos que nós poderíamos citar, entre eles Mateus 24, versos 29 a 31, o sermão profético de Jesus. A Bíblia diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, por isso eu simbolizei aí a volta de Cristo com essa nuvenzinha. Eu imagino que as nuvens serão como que cortinas de um teatro que irão se abrir para a volta triunfal do Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, algumas coisas vão acontecer. A primeira delas, a ressurreição dos mortos. E aí é o nosso texto, 1 Coríntios capítulo 15, que é o texto que nós estamos estudando. Nos versos 50, 51 e 52, nós somos apresentados à ressurreição dos mortos, quando aqueles espíritos que hoje estão no estado intermediário ressuscitarão, ou seja, receberão corpos glorificados. Até hoje, só quem recebeu um corpo glorificado foi Jesus Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para não mais morrer. É diferente de Lázaro, de Eutico, da filha da viúva, do filho da viúva, da filha de Jairo, que ressuscitaram, mas depois morreram de novo, porque ressuscitaram com o mesmo corpo. Jesus não. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E é dessa ressurreição que ele é primícia, que ele é primeiro. Os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar. Acontecerá também a transformação dos vivos. Porque quando Jesus voltar, terá gente viva na terra. E aí, esse pessoal vai ressuscitar? Não. Esse pessoal vai ser transformado. Num piscar de olhos, eles terão os seus corpos transformados. Como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Ali Paulo diz assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, e então aqueles que estiverem vivos serão transformados. Tudo isso acontece no mesmo dia, na mesma hora, que é o dia e a hora da volta de Jesus. Então acontecerá o arrebatamento dos salvos. E o texto continua sendo 1 Tessalonicenses 4. Os salvos, ressuscitados e transformados irão ao encontro do Senhor nos ares. E isso é o arrebatamento dos salvos, descrito lá em 1 Tessalonicenses. E aí vai acontecer o juízo final. Se você quer saber como será o juízo final, o texto mais claro é Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. A Bíblia nos diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Cristo será o juiz que há de julgar o mundo. E então aqueles que não têm o seu nome escritos no livro da vida seguirão para um destino, e aqueles que foram lavados no sangue de Jesus seguirão para outro. Os primeiros
para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra utilizada no Novo Testamento é Geena. Então, qual é a diferença de Geena para Seol ou Hades? É o inferno definitivo. Porque antes teve o estado intermediário. O Geena é o inferno definitivo, onde a Bíblia diz que o diabo vai ser lançado, que o anticristo vai ser lançado, e infelizmente também serão lançados aqueles que rejeitaram o Salvador. Os salvos, por outro lado, seguirão para o novo céu e nova terra. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 13, o apóstolo diz: nós, porém, aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. O novo céu e a nova terra não foram inaugurados ainda. Eles só existirão quando Jesus voltar. Mas, se você quer ter uma ideia de como será o novo céu e a nova terra, pode ler Apocalipse 21 e 22. São os últimos 2 capítulos da Bíblia, tratam exatamente deste tema. E aí as nossas passagens são Mateus 25, 41 e 2 Pedro 3, de 10 a 13. Muito bem, agora o quadro está completo. Agora você de casa pode fotografar se quiser, tá bom? Ou se você está aqui e quer fotografar também, fique à vontade. O pessoal lá da nossa comunicação vai dar uns segundinhos para você registrar. Este é um resumo do que a Bíblia diz sobre o futuro, e você poderá depois conferir os versinhos da Bíblia, naquela parte azul, que conferem isso que nós acabamos de dizer. Amém? Tem gente fotografando ainda? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ao texto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Então, nos versículos 35 a 49, meus irmãos, Paulo nos fala sobre esse novo corpo, que é o corpo celestial, o corpo glorificado. Ele fala: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo eles vêm? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou o de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne das aves, e outra a carne dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque até uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, que no caso é Jesus Cristo, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
traremos também a imagem do celestial. Então, Paulo está nos dizendo aqui algumas coisas bem interessantes sobre a ressurreição. Paulo, como é que é esse negócio de ressurreição? E Paulo usa uma imagem à qual os leitores originais estavam acostumados, que era a da semeadura e da colheita. Então, Paulo diz, pensa num carocinho de feijão. Um carocinho de feijão é redondo, preto, durinho, e você planta, sepulta sob a terra. Depois de algum tempo, o que brota dali é um pé de feijão, que é verde, compridinho e macio. Olha que diferença. Aquilo que brota do carocinho de feijão é tão diferente do carocinho do feijão e ainda assim guarda uma ligação com ele. Então Paulo diz, assim será a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, naquela manhã de domingo, ele ressuscitou com um corpo diferente. A Bíblia diz que o corpo de Jesus aparecia e desaparecia. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos ali a portas trancadas. Jesus atravessou a parede e disse, paz seja convosco. E por fim Jesus subiu ao céu. Um corpo igual ao nosso não é capaz de fazer nada disso. Então era um corpo diferente. Mas ao mesmo tempo em que era um corpo diferente, guardava ligação com o corpo anterior. Por exemplo, ele disse a Tomé, coloca o seu dedo no sinal dos cravos e não seja incrédulo, seja crente. Isso lembra até um hino do cantor cristão que a gente canta, hei de ver meu Redentor. E aí a certa altura fala, os sinais dos cravos hei de contemplar. Então é um corpo que ao mesmo tempo é diferente. O primeiro era terrestre, o novo corpo é celestial, mas ele guarda uma semelhança com aquele corpo que nós tínhamos antes da ressurreição. Vocês repararam também que nos últimos versinhos que eu li, Paulo faz uma comparação entre o corpo de Adão e o corpo de Jesus. O nosso corpo mortal guarda semelhança com o corpo de Adão. O nosso corpo glorificado guardará semelhança com o corpo de Cristo. Da mesma forma, como hoje, o corpo que a gente tem semelhança com o corpo lá do Adão e da Eva, no começo de tudo, quando a gente ressuscitar, o corpo com o qual a gente vai ressuscitar, vai guardar semelhança com o corpo de Cristo. Você pode voltar aí nos versinhos e ver se não é exatamente isso que Paulo está dizendo aí. Nos versos seguintes, os versos 50 a 58, ele conclui dizendo então que nós alcançaremos vitória final sobre a morte. Vamos lá então. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Imagina se você fosse para o céu com o corpo que você tem hoje, esse corpo normal que você tem. Você sabe que no céu é eternidade, não sabe? É eternidade, eternidade, eternidade. Então imagina esse corpo lá no céu depois de 10 anos, 100 anos, 1000 anos, ia estar um caco. Muito ruim. É o que Paulo está dizendo aqui. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Daí a necessidade da ressurreição de um corpo glorificado, como era o corpo de Cristo ao ressuscitar ao terceiro dia. Ele segue adiante. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Sim, porque quando Jesus voltar, vai ter gente viva na terra. Então nem todos morrerão, mas transformados todos serão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis,
e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo a ser subjugado é a morte. Jesus já venceu a morte? Sim ou não? Sim. Jesus já destruiu a morte? Sim ou não? Não. A gente ainda morre, né? Agora, se você ler lá em Apocalipse capítulo 20, quando fala do juízo final, aí você vai ler assim: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aí não tem mais morte. A morte será lançada lá no lago de fogo, onde estará tudo aquilo que não fará parte da nova criação de Deus, da nova realidade dos remidos em Cristo. Então, embora a morte já tenha sido vencida, e ela ainda não foi destruída, mas ela será. E aí Paulo conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A certeza da vida após a morte, a certeza da ressurreição, a certeza da volta de Cristo, a certeza de um novo céu e de uma nova terra, nos animam a sermos firmes e constantes, sempre operosos na obra de Deus, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então é o que está colocado aqui à frente. A morte já foi vencida, mas ainda não foi destruída. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Aí não haverá mais morte, não haverá mais separação, não haverá mais dor. Como lemos lá em Apocalipse 20, 14, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Que estas palavras inspiradas do apóstolo Paulo nos sirvam para conhecermos o caminho por onde vamos e dele jamais nos afastarmos. Amém, meus irmãos? Então, quero deixar um convite para você. Quarta-feira que vem, nós vamos estudar o capítulo 16 e terminar 1 Coríntios. Já na outra quarta-feira, nós estaremos estudando 2 Coríntios. Então, próxima quarta-feira, às 19h30, se Deus permitir, nós vamos estudar a conclusão de 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje, nós estudamos sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte, sobre a última trombeta, sobre a volta de Jesus. E eu acredito que quando a gente fala sobre a volta de Jesus, dá assim aquela animação, aquela vontade de que isso aconteça logo. Na última página da Bíblia, Cristo diz: certamente cedo venho. E aí o João não se contém. Você reparou isso? João está escrevendo o livro de Apocalipse. E Deus vai ditando, e ele vai escrevendo. Mas no finzinho, João não se contém. E quando Jesus diz, certamente cedo venho, João registra palavras dele. Ele diz, isso mesmo, Jesus, volta logo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.